Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos de volta, com a permissão de vocês para adentrar nos vossos lares e assim, compartilharmos desta forma ensinamentos da doutrina espírita. O nosso programa de hoje, Espiritismo e Atualidade, traz um tema muito sugestivo. Um tema muito conhecido de todos e que palpita nos nossos corações. Vamos falar sobre casamento, mas vamos buscar abordar esta questão em relação à doutrina espírita. Casamento na visão da doutrina espírita. Então, neste momento, eu gostaria de lembrar a todos que o sentido do casamento para a doutrina espírita é algo muito mais, vai muito mais além do que um simples contrato formal aqui, que nós compartilhamos com o nosso cônjuge. Na realidade, Jesus nos recomendou que devêssemos amar ao próximo. Recomenda ainda amar aos inimigos. Imaginem vocês. Qual que deve ser e quanto deve ser depositado no coração esse amor naquele que compartilha a nossa jornada terrena? Então, este é o tema e nós estamos aqui aguardando as perguntas de vocês. Eu gostaria de, neste momento, apresentar a nossa equipe que estará aqui conosco, junto, desvendando esses mistérios, casamento. Então, nós temos aqui o nosso querido companheiro João Luiz. Bem-vindo, João Luiz. E nós temos o nosso companheiro o Alexandre Orefs e o João Luiz Baízi. Então, bem-vindo, meus amigos. Para iniciar, eu vou pedir para o Alexandre fazer para nós a prece inicial. Pois não, Cido. Primeiro, bom dia a todos, né? E eu convido a todos aqueles que estão nos assistindo a procurarem rebaixar a frequência do pensamento, a se acalmar o coração, acalmar a mente e procurar buscar dentro de si a figura do Mestre Jesus, elevar o pensamento até ele, para que ele nos conduza a nosso Pai, a Deus, nosso Pai, para que esse programa seja abençoado, para que possamos, através das nossas palavras, servirmos de instrumento à boa espiritualidade, aos nossos mentores, para que a gente possa levar a todos aqueles que necessitam, todos aqueles que precisam de uma palavra, de um caminho a seguir, através das nossas palavras, servindo de instrumento à boa espiritualidade, receber aquilo que necessitam, que possam, né, fazer com que a sua vida, seja ela conjugal ou de qualquer outro tipo de relação, ela possa receber, através desses ensinamentos benditos da nossa doutrina, toda a orientação, todo o alívio que necessitam para continuar a sua jornada do modo mais tranquilo, mais sereno, que eles possam, que todos nós possamos, através desses ensinamentos, conseguir fazer com que os nossos corações e mentes se abram cada vez mais para o amor do Mestre Jesus, que nós possamos evoluir tanto na parte emocional quanto na parte espiritual, colocando em prática esses ensinamentos. E o tema de hoje, em especial, o casamento, que todas aquelas pessoas que têm algum relacionamento amoroso possam receber toda a iluminação, toda a orientação, que possam ter suas dúvidas sanadas para continuarem a sua jornada cada vez melhores, cada vez numa relação mais equilibrada, mais saudável e mais feliz. Que os nossos mentores consigam encontrar em nós o espaço, a capacidade que necessitamos para ser esses instrumentos, para sermos os melhores instrumentos à vontade de Deus, nosso Pai. Que todos nós tenhamos um bom programa e que ele seja repleto de curiosidades e de esclarecimentos. Eu rogo a Deus que assim seja, pela sua graça e misericórdia. Graças a Deus. João Luiz, bem-vindo, meu companheiro. As suas considerações iniciais. Bom dia, Cido. Bom dia, Alexandre. Bom dia, equipe técnica. Muito contente de estar aqui. Um tema
realmente bastante abrangente, como você disse no princípio, Alexandre falou na sua oração. A doutrina espírita vai nos auxiliar a gente poder entender um pouco mais sobre o casamento, né? Principalmente sobre a ótica da nossa doutrina espírita. Com certeza, muitas questões poderão ser elucidadas. Esperamos estar ajudando. Não somos consultores, mas somos espíritas que estamos aprendendo também, e com isso, então, quem sabe a gente possa ajudar outros e outros nos ajudarem com suas perguntas. Valeu, muito obrigado. Viu? Que assim seja, João, que assim seja. Vamos mandando aqui os nossos agradecimentos especiais aqui, abraço muito carinhoso para nossa companheira Vanessa Nobre, que está nos acompanhando. A Ângel Carnelos também está conosco, um abraço, Ângel. Um abraço para a Edneia Spazini, lá do Grupo Espírita Samaritano. Um abraço para os amigos do Grupo Espírita Samaritano que estão nos acompanhando. E um abraço muito carinhoso, grandioso para o nosso amigo Antônio Carlos Cassis, o Cassis, que estará conosco na próxima semana aqui, abrilhantando este nosso encontro. E aproveitando e deixando também um abraço muito afetuoso para o nosso querido irmão Dirceu Lutic, e também para sua esposa, a dona Olga. Dirceu e dona Olga, um abraço muito carinhoso, companheiro Dirceu, e com certeza, em outras oportunidades, que seja recente e será, nós teremos a sua presença amorosa aqui conosco também. Então, para a gente iniciar aqui este nosso tema maravilhoso, eu vou pedindo para os nossos companheiros, amigos que nos acompanham, que possam encaminhar as suas perguntas através do nosso chat aí no WhatsApp. E eu gostaria de trazer também a nossa convidada especial, a Regina. A Regina estará aqui também conosco compartilhando sobre esse tema e trará uma pergunta para os nossos companheiros. Eu vou pedir para que o Alexandre responda a pergunta da Regina. Regina, bem-vinda, minha amiga. Tudo em paz com você? Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Tudo bem, graças a Deus, Cido. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta ao Alexandre, então. Quando um casal ele se separa, né? Este vínculo afetivo e as provas cujas quais eles estariam passando, elas também se encerram neste momento? Ou eles ainda poderão levar para uma próxima reencarnação, né? Para quitar esses débitos cujos quais eles possam não ter vivido juntos nesta existência? Pronto. Então, boa pergunta, Regina. É aquela coisa, quando a gente está na espiritualidade, está na erraticidade, a gente faz um planejamento reencarnatório com a ajuda dos nossos mentores, que são espíritos mais adiantados, para que a gente possa trazer para aquela encarnação algumas tarefas, vamos colocar assim, algumas questões que colocam, que sejam possíveis da gente realizar. E entre elas está o casamento, que é a união, né, de duas pessoas, para que possam, além de compartilhar aquele sentimento amoroso em comum, ter uma vida amorosa, ter uma vida, inclusive, a parte reprodutiva, a parte sexual, né, para que a gente possa, né, seguir a lei de progresso, a lei de sociedade. E esse ajustamento, ele é prévio, a gente estabelece, mas pode ser que, como muitas coisas que acontecem na nossa vida, ele acabe tendo alguns percalços, alguns problemas, que venham a impossibilitar a continuidade dessa união, que é o que você colocou, né? Quando existe esse rompimento, quando existe esse afastamento, aquele vínculo, aquele laço, ele foi, vamos colocar assim, aquela condição, aquela cláusula que a gente colocou no nosso contrato reencarnatório, ela expirou, ela está rompida. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse vínculo, a gente normalmente estabelece em comum acordo e existem aquelas cláusulas, se a gente puder colocar assim, que cada um deve cumprir para que esse ajuste seja perfeito dentro da nossa possibilidade, que ele seja bom, que ele seja produtivo, que ambos os lados
possam aprender, possam se aperfeiçoar. Não só as duas pessoas, mas também todas aquelas pessoas que estão à volta daquela relação conjugal. As famílias, né, dos dois, os filhos que serão gerados daquela união. E o que acontece é que esses vínculos, sendo rompidos, não se vai dar continuidade da mesma forma que se eles estivessem juntos. O que acontece? A gente vai deixar algumas questões pendentes, algumas questões que a gente teria que resolver juntos, já que separados, a gente não vai ter condição, muitas vezes, de resolver. Então, o que vai acontecer é que, mesmo naquela encarnação, algumas questões poderão ser resolvidas, poderão ser solucionadas, mas aquelas que dependem da união dos dois, efetivamente, os dois juntos, sob o mesmo teto, para que elas possam ser resolvidas, elas serão postergadas, elas serão deixadas para uma outra encarnação, tá? Pelo que eu me lembro, né, o próprio Emmanuel, ele disse alguma coisa nesse sentido, né? E, inclusive, ele cita que nas próximas oportunidades, não necessariamente aquelas questões que seriam resolvidas como marido e mulher, né, como companheiros, ela pode ser apresentada para ser resolvida através de outros papéis, como papel de pai, de mãe, de filho, né? Ela pode ser adaptada para que seja resolvida, para que seja solucionada em encarnações futuras, mas usando outros papéis. Já que aquele papel acabou muitas vezes não dando certo por algum problema ou outro, pode ser apresentada através de outros papéis para cada um dos companheiros, para que ela seja resolvida do melhor jeito possível, né? A espiritualidade, ela nunca faz nada sem um objetivo útil, sem que haja a melhor condução, o melhor direcionamento para que aquela pessoa que tem a responsabilidade possa resolvê-la. Então, vamos dizer que esse rompimento, ele vai gerar a postergação daquela solução, daquela necessidade que estaria para ambos, que pode ser resolvida através de outros papéis entre ambos em encarnações futuras. Eu espero ter respondido a tua pergunta. Maravilha. Obrigada. Muito bom, muito boa pergunta e excelente esclarecimento, Alexandre. A gente vai aproveitar agora aqui e mandar mais alguns abraços. Vamos aqui mandar um abraço afetuoso e agradecendo essa participação amorosa da Tânia Maramainardes, que está sempre conosco, nos acompanhando. A Adri Paola também, um abraço para a Adri Paola, que está conosco. E a Rosângela também está conosco, nos acompanhando. E a Angélica, a Rosângela Sorbara e a Angélica Sorbara. Um abraço para a família, para a Francisca também, que nos acompanha sempre. E, João, meu querido companheiro, nós temos aqui uma pergunta da Ângel. A Ângel pergunta o seguinte: qual o sentido do casamento para a doutrina espírita, João? Muito bem. Obrigado, Ângel. O sentido para o casamento pela doutrina espírita é algo que vai muito além de um contrato, né? Como o Alexandre falou, é alguma coisa que foi idealizada pela espiritualidade e é um contrato selado entre dois espíritos, duas almas, para virem para este mundo desenvolver um trabalho em conjunto, um trabalho de crescimento espiritual, que é o que nós espíritas sabemos que cada encarnação que nós estamos aqui, nós temos que buscar a nossa perfeição, nós temos que crescer espiritualmente. E esse trabalho sendo a dois, que acaba se envolvendo, inclusive, depois, filhos e outras pessoas que estão à nossa volta, é muito, muito mais, assim dizer, complicado, porque isso envolve como seres humanos, porque aí nós já estamos nessa era, nós estamos no nosso mundo, e nós não temos a condição de estar lembrando, ou temos a condição de saber aquilo que nós concordamos em fazer aqui. Nós temos que buscar a nossa perfeição espiritual, isso nós espíritas sabemos, né? Que nós temos que evoluir,
Porém, nós não temos certeza daquilo que nós contratamos. Então, muitas vezes, nós acabamos magoando as pessoas com atitude que talvez não fosse aquela que deveríamos tomar em relação àquela pessoa que veio como nosso companheiro, nosso cônjuge. Nós, com orgulho, com egoísmo, acabamos atrapalhando esse crescimento espiritual, acabamos atrapalhando a evolução, o carinho com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Então, a doutrina espírita, ela tenta nos levar a conhecer esses parâmetros. Acho que, infelizmente, tudo depende do nosso nível, né? Do nosso nível espiritual, do nosso nível de inteligência, do nosso nível intelectual. Tudo isso daí nos leva, então, a ter problemas se nós não conseguirmos evoluir espiritualmente e como inteligência, né, Cida? Verdade, João, verdade. Então, nós, como seres inteligentes aqui, né, criação divina, nós precisamos realmente estar atentos a tudo isso, né, João? Sem dúvida. Então, nesse momento, mandar um abraço aí muito afetuoso para Vera Lúcia, lá de Tocantins, nos acompanhando, Vera Lúcia. Um abraço para você e para todas essas pessoas maravilhosas dessa região, Tocantins. Que maravilha, né? Estamos aqui sendo acompanhados por amigos distantes, mas que virtualmente estão aqui conosco e já fazem parte, né, do nosso coração neste momento. E também para a nossa querida amiga Maria Aparecida, a Cidinha, Maria Aparecida Noronha. O Alexandre, nós temos aqui uma pergunta do Xavier, e eu vou fazer ela e depois vou emendar com mais uma outra pergunta, tá? É o seguinte, o Xavier pergunta o seguinte: existe ritual de casamento na visão espírita? E aí eu gostaria, depois que você respondesse isso, colocasse para nós como que acontece um casamento na doutrina espírita? As pessoas fazem casamento na doutrina espírita, não faz? Como que acontece isso aí? Tá? Beleza. Bom, obrigado ao Xavier pela pergunta, né? A doutrina espírita, né, ela tem uma visão cristã, como outras religiões cristãs, e ela tem as particularidades que ela professa. E a doutrina espírita, ela é conhecida por não adotar nenhum tipo de ritual. A doutrina espírita, ela não tem a prática de rituais para ocasiões específicas. Então, como existe o batismo em outras religiões, como existe o casamento, como existe confirmação de votos, a doutrina espírita, ela tem uma visão diferente, ela não adota a prática de rituais para esses atos da vida religiosa, vamos colocar assim. O que acontece na visão espírita é que o casamento, como a gente já falou agora há pouco, ele é vamos colocar assim, ele é ajustado para que ocorra já na vida espiritual, né? Aqueles espíritos que irão participar dessa união conjugal, eles já encarnam com isso aí acertado no seu planejamento. E quando chegam aqui, estando eles ambos professando a doutrina espírita, eles irão realizar a união mais do que, como o próprio Cido disse, mais do que um ritual, mais do que um contrato. Para o espiritismo, o casamento ele é uma união de almas, ou, se preferirem, né, união de espíritos encarnados, para que possam, dando suporte ao outro, com objetivos em comuns, e muitas vezes com alguns objetivos que são individuais, mas que possam conduzir essa união no sentido de evoluírem e conseguirem realizar esses objetivos, sejam eles comuns ou sejam eles individuais, dando suporte ao outro com base no amor que dedicam entre si. O amor, aquele amor, mais do que o amor carnal, aquele amor de pele que o pessoal fala, é o amor de coração, aquele amor que é fraterno, mas que entre essas duas almas, vamos colocar assim, ele tem também aquela condição de atração que vai resultar na formação da família e na reprodução, né, na criação de filhos. Então, essa união, para o espiritismo, ela é muito mais baseada
no amor, na parte espiritual, né, naquela parte não material, do que basicamente em qualquer ritual. O Espiritismo ele não recrimina, ele não condena de modo algum a prática desses rituais, mas ele não os adota. O Espiritismo não vê a necessidade disso, porque sendo nós espíritos no estado natural e encarnados para que a gente possa ter uma evolução melhor, para que a gente possa perceber todas as nuances, aqueles detalhes, né, que podem ser aperfeiçoados, ele simplesmente apregoa que essa união ela se dá pelo amor, pela união de objetivos, de princípios que essas duas almas professam, e não vê a necessidade de ritos materiais para expressar essa união. Ela respeita, né, ela não recrimina de modo algum, mas ela não os adota, Cido. Ótimo, maravilha. A gente precisa deixar realmente, né, Alexandre, bem claro que essas práticas de rituais, esses dogmas, eles não fazem parte da doutrina espírita, como você colocou, e é muito importante, né, as pessoas saberem que a simplicidade de coração é maravilhosa nessas uniões, né? Basta a gente lembrar de Jesus. Jesus participou de um casamento, as famosas bodas de Caná ou de Canaã, né? Onde foi se dado mais importância para a questão da transformação da água em vinho, né? Ele era uma cerimônia de duas almas, né, que estavam ali juntas, e Jesus alegremente participa dessa festa, né? Então, com certeza, como você bem disse, o casamento ele está aí para a marcha do progresso, né, João? Allan Kardec coloca, João, que o casamento ele está na marcha do progresso do ser humano, né? Que o recrudescimento, isso aí, se não houvesse casamento, com certeza aí a humanidade estaria indo ao contrário da sua evolução, né? Então, estar junto, né, João? Estar junto faz parte da nossa convivência. João, em estar junto me lembra aqui uma frase que a gente ouve muito em religiões, e principalmente na doutrina, na religião católica, que tem uma frase assim: o que Deus uniu, o homem não separa. E o que a doutrina espírita acha disso? O homem separa ou não separa? Como que é essa história? Deus uniu, não uniu? O que Deus uniu? Bom, bem, muito boa essa, realmente interessante. A doutrina espírita também, ela não apregou a separação. Muito pelo contrário, ela procura fazer com que todos se mantenham unidos. Porém, o Cido e Alexandre, acontece o seguinte: muitas vezes, esse relacionamento, essa união, ela chega num determinado ponto, como eu falei no início, problema de egoísmo, de falta de respeito, de falta de uma atenção especial para o seu cônjuge. Chega um momento que isso faz com que nós, seres humanos, tomemos atitudes drásticas contra o nosso cônjuge. E, nesse momento, isso pode virar uma situação, como a gente tem visto várias e várias vezes nos jornais, de chegar a um ponto muito crucial, até de tirar a vida do seu cônjuge. Então, para que isso não chegue nesse ponto, a doutrina espírita, ela, como eu falei, ela não cerceia essa possibilidade. Ela concorda com a indissolubilidade do casamento, mas chegar nesse ponto em que a pessoa acaba agredindo, ou por palavras, ou por ações, ela acha, então, que é melhor realmente, primeiro, você tomar alguns caminhos, procurar ajuda espiritual, vai numa casa espírita, procurar aconselhamento, procurar uma terapia, ou espiritual, ou mesmo do humano, e aí sim, se não conseguir chegar nesse ponto, de conseguir fazer com que as coisas funcionem de maneira que não haja essa agressão, aí o caminho realmente é a separação, né, Cido? É ruim, não é boa para o casal, porque nós sabemos que, como o Alexandre falou, nós vamos voltar aqui novamente. Podemos voltar como casais, ou como homem, ou como mulher, ou mulher como homem, ou então como filho, como pai, ou como um amigo, para dar sequência e resolver aquelas pendências que nós criamos e que precisamos resolver.
Então, o melhor seria, se não houvesse a separação, se houvesse consenso, se houvesse o amor, o respeito, e desse continuidade na nossa vida de casal, num crescimento espiritual, Ciro. É mesmo, né, João? E nós sabemos que existem muitos casais que acabam rompendo esse laço material, mas continuam sendo amigos, compartilhando de ideais, que tem o envolvimento aí também, aqueles que possuem filhos também, né? Às vezes mantém esse relacionamento, às vezes seja um relacionamento exaustivo, tortuoso para ambos os lados, mantém esse relacionamento para ver se as coisas vão se encaminhar, né? E também tem outros casais, outros que ainda continuam, mas esse casamento já se desfez, né? Quando há falta de respeito, de carinho, de amor, né? O companheirismo, principalmente. Então, na realidade, são casamentos de fachada que perduram por anos e anos, mas ali já houve, né, uma dissolubilidade desse casamento interno, apesar de se manter essa união para que os outros, né, possam estar vendo que estão juntos. E a gente precisa também, né, João, lembrar de uma coisa, né? O que foi que Deus uniu realmente, né, João? Você colocou aí, mas acho que é interessante a gente colocar. O que foi que Deus uniu? Deus une os espíritos, isso o homem não vai separar. A união, né, de sintonia, de afinidade. Então, essa união, ela continua, né? Então, esse laço, esse vínculo espiritual continua entre as pessoas, né? Os homens, em contrapartida, a união do contrato do casamento celebrado ali, cartório e tudo mais, isso aí o homem se separa quando é necessário, como você bem colocou, né? Existem situações que é necessário que ocorra isso, né? Para que não aconteça outras tragédias interiores nos lares, né? Então é muito importante a gente estar atento a todas essas situações, mas lembrar que a gente precisa realmente estar trabalhando isso conscientemente, né? Buscar ajuda, conversar com amigo, como você colocou, buscar uma terapia de casais, buscar realmente ver como que a gente consegue entender essa situação. E para entender essa situação aí, Alexandre, nós temos aqui uma pergunta muito legal, sugestiva, da Adri Paola. Ela pergunta o seguinte: muitas vezes nas relações de casamento, os laços de ligações são mais fortes na parte espiritual e não efetivamente na relação homem e mulher. Seria talvez, esta relação, o resgate de outras encarnações, vinda agora na forma de companheiros, casados, cônjuges? Bom dia, Adri. Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta, né? Eu vou até dar uma lidinha de novo, que ela é meio extensa, mas para poder responder do melhor modo possível, né? Muitas vezes nas relações de casamento, os laços de ligação são mais fortes na parte espiritual e não efetivamente na relação homem e mulher. Seria talvez, esta relação, o resgate de outra encarnação, vindo agora na forma de companheiros, de casados. A nossa, como foi dito já algumas vezes, o planejamento reencarnatório, ele prevê, quando for objeto dessas duas almas, a sua união aqui na Terra, né? Então, a gente já vê, até pela nossa própria condição, nós somos, no estado natural, espíritos e encarnamos para o nosso processo evolutivo, né, que esses laços, eles realmente são muito mais fortes que o laço material. Só que, de acordo com, como foi dito, né, pelo João, de acordo com o nosso grau de evolução, esses laços espirituais, eles estão mais fortes quando a gente está mais adiantado, e eles estão mais fracos em relação à matéria quando a gente ainda está no começo do processo. Então, existe a possibilidade, sim, de que laços espirituais, eles sejam bem mais fortes do que aqueles laços carnais da condição de homem e de mulher, né? Eles podem se apresentar, em alguns casais, extremamente fortes. Tanto que existem casais em que as pessoas, por uma série de fatores, por uma série de dificuldades, a vida conjugal, a vida íntima, ela é muito pequena ou até não existe. Mas essas pessoas se amam, elas têm essa ligação espiritual com tal intensidade que isso aí, a parte carnal, a parte material, ela é sublimada. Ela não se faz uma condição essencial para que seja mantido aquele relacionamento conjugal, aquele relacionamento amoroso, aquele casamento, aquela união. Então, quando a gente encontra pessoas nessa condição, dependendo do nosso grau de evolução, a gente pode enxergar como sendo uma bênção, como sendo a continuidade, né, de um processo
reencarnatório que já vem acontecendo em várias etapas e que aquelas pessoas têm se mantido juntas, têm se encontrado quando encarnadas para cumprir o seu papel de progresso, papel de desenvolvimento na condição de cônjuges, de companheiros, e já vem há tanto tempo com isso, já estão de tal modo interligadas, que a parte carnal, pela própria evolução dessas pessoas, ela não é tão importante. Ela faz parte, mas não é o essencial. Se não tiver relacionamento sexual durante o casamento, eu não quero. Eles já superaram essa etapa. E o que pode acontecer também é que isso aí seja, como foi colocado por você, né, um resgate, uma provação, uma expiação, que a pessoa, quando venha, ela venha com algum tipo de dificuldade que não possibilite o exercício da vida conjugal na parte material, na parte carnal, na parte sexual. Pode ser um resgate para ambos? Pode. A gente não tem como afirmar, porque a gente sabe que, como cada espírito é uma individualidade, cada um de nós tem questões muito próprias e que elas não jamais encontraremos almas que vão ter as mesmas questões a resolver. Não, eles têm questões que são exatamente iguais, como se fosse, né, uma lista de compra que você tica aqueles materiais específicos, a pessoa vem e ambos têm a mesma lista. A gente não vai encontrar isso aí. Né? Cada espírito, um exemplo que a gente tem na parte material é digital, ninguém tem uma digital igual a outra. Todos nós temos questões a resolver, temos pontos a evoluir, e o relacionamento conjugal, ele vai nos ajudar nisso, mas a gente não pode pensar, a gente não pode achar, não pode supor, né, que todo casal tem questões idênticas a resolver, né? Todos têm questões em comum, mas nós temos muito mais questões pessoais, individuais, do que comuns a resolver. Quando a gente fala em pessoas que têm esse afinamento perfeito, né, a gente vai pensar, não num resgate, mas vai pensar, né, num benefício realmente, né, eles trabalharam para aquilo, a cada um conforme seus méritos, né, e estão se encontrando para ajudar ainda mais a evolução. O caráter de resgate, muitas vezes, como já foi dito também aqui, ele pode ser um pouco turbulento, ele pode gerar afastamentos e chegar àquela situação que o próprio João falou, de tal gravidade que vai ensejar a separação daquele casal para que não aconteça algo pior. Espero ter completado o raciocínio de modo adequado, Isidoro. Completou, com certeza. Vamos deixar aqui um abraço para a Vera Lúcia de Souza, também, que estamos acompanhando, e a Vera Lúcia deixa aqui um comentário muito interessante. Ela disse que casamento é um teste de paciência, muito complicado às vezes. João, esses testes de paciência faz parte da nossa vida, né, João? Com certeza, né, Cido? Só que eu acho que o casamento não é um jogo de paciência, não, viu? Um casamento é muito mais. Paciência é outra coisa. O casamento é a união de dois seres que vieram aqui trazer algo para que todos que estejam à sua volta. O casamento é amor, é caridade, é respeito, é tudo isso. Agora, a paciência faz parte também, né? Sem sombra de dúvida. Mas a paciência é a questão da evolução espiritual de cada um de nós. Se nós estamos evoluindo espiritualmente, a paciência praticamente ela some. Senão não tem sentido, né, Cida? É verdade, né, João? No casamento a gente exercita o respeito, o carinho, o amor, a paciência, né? Porque tanto nós quanto os nossos cônjuges também, né? Estão diante de nós num relacionamento onde nós temos muitas coisas, particularidades, afinidades, e isso a gente vai temperando com a vida a dois, né, João? Por isso que eu te coloquei essa pergunta aí. Mas a pergunta que eu gostaria de trazer para você agora também, João, depois eu passo para o Alexandre outra pergunta aqui, é a seguinte, é da Tânia Mara Mainardes. Ela pergunta o seguinte: como não lembramos o que foi acordado na erraticidade, uma união poderia ter sido a errada e o par correto surgir depois do casamento? Ai, meu Deus do céu, essa daí realmente... Como é que eu vou poder responder se a gente não tem a noção exata do que foi acordado, né?
Mas o que eu entendo, né, é que se duas almas estiverem juntas aqui nesse mundo, é porque isso foi acordado, foi aceito. Agora, nada impede de que não dê certo. E aí você busca uma outra alternativa. E essa outra alternativa pode dar resultado, como pode não dar resultado. Agora, definir que se está errada, eu sinceramente não sei afirmar isso daí, viu, Ciro? Eu acho que se as duas almas estiveram aqui, vieram para esse mundo dessa forma, é porque está correto. Agora, como eu falei lá atrás, se porventura o relacionamento não está adequado, não serve, ou por algum motivo não conseguiram levar avante aquilo que foi contratado e selado na parte espiritual, melhor é se desvencilhar do problema. Agora, se arrumar uma outra variante que deu resultado, realmente, isso aí eu não saberia te informar. Fico devendo, se vocês quiserem completar, por favor, podem completar sobre esse detalhe aí, Ciro. Então, eu vou passar aqui agora um pouco aqui para o Alexandre, para ele trazer a visão dele sobre essa pergunta também, João. Beleza. Obrigado. Só para complementar o que o João falou, né? A gente, como eu disse um pouquinho antes, cada um de nós está num estágio de evolução diferente, dá mais valor a uma parte, a parte material ou a parte espiritual. E quando o João bem disse, né, que existe aquele ajuste no plano espiritual para que a gente venha, durante a nossa encarnação, exercer os papéis de companheiros, né, numa união conjugal, mesmo com esse acordo, podem acontecer, de acordo com a condução evolutiva de cada um, a condição evolutiva de cada um, que durante aquela caminhada, até que se encontre aquela pessoa para concretizar esse planejamento, a gente tenha andado um pouco menos do que a gente precisava. A gente evoluiu menos na parte espiritual do que precisava. E ficou muito ligado ainda à matéria, à questão de sensual no sentido de sensorial, né? De necessidade de vida material. O que acontece é que, por essa condição de ainda muito apego à materialidade, à necessidade de sensações, e não se conhecer direito, não saber quais são as coisas que mais influenciam nos nossos comportamentos, a gente acabe cedendo à vontade material. E ache, né, aquele parceiro que, sob o aspecto material, sob o aspecto de aparência, ou sob o aspecto de toque, né, da parte que a gente sente materialmente, seja a pessoa que a gente vai achar que é aquele parceiro perfeito. Só que a gente não se conhece o suficiente, não conhece o outro, e ingressa numa relação sem ter um conhecimento mais aprofundado do companheiro. Ingressa meio que a gente colocar assim, de repente, né, pelaquela primeira impressão. Olhou a pessoa, gostou do visual que ela tem, gostou daquilo que ela fala superficialmente numa conversa corriqueira, né, do perfume que usa, e da roupa que usa, e acaba embarcando nessa relação equivocadamente sob o aspecto do planejamento reencarnatório. A gente sabe que nada é por acaso, né? A gente, através dos nossos comportamentos, através das coisas que a gente faz, a gente gera, né? A gente entra naquela relação da lei de causa e efeito, né? Então, tudo que a gente faz tem consequência. Se eu tivesse, muitas vezes, parado um pouquinho mais para prestar mais atenção, sido mais paciente, como você mesmo disse, João, a respeito de conhecer o outro e de saber o quanto cada questão do outro influencia a mim, eu não tivesse embarcado naquela relação. Então, existe o que o pessoal chama de acidental, né? Acidental é meio estranho porque o espiritismo não enxerga, né, a questão de acidente, a questão de acaso, né? Tudo tem consequência. E essas consequências são decorrentes dos atos que a gente adota, dos comportamentos que a gente adota. Então, nesse aspecto, a gente pode embarcar numa relação errada, né? Como perguntou
a Tânia, né? Ela pode ser, eu embarquei numa relação errada no primeiro. Você embarcou numa relação conforme o desenvolvimento espiritual, moral, que você tinha naquele momento. Naquele momento, aquelas características daquela pessoa te chamaram a atenção do modo que te induziram aquela relação. Só que a gente precisa ter em conta o seguinte, né? Como a gente está evoluindo dia a dia, pode ser que com o passar do tempo aquela relação não seja mais a ideal para a gente, e a gente veja em outra pessoa o parceiro que a gente consideraria ideal, né? Aquela coisa de alma gêmea, que a gente já falou que não existe alma gêmea, né? Nem gêmeo é idêntico, e idêntico nenhum de nós é. Então, o que acontece? Nesses casos, a gente tem que refletir a respeito das relações passadas, observar quais foram os pontos que chamaram atenção, quais foram os pontos que levaram àquela ruptura, e procurar, nas próximas relações, né, ou na próxima relação, pensando que a gente já adiantou, conseguiu se adiantar o suficiente para se conhecer e pesar o que o outro apresenta para a gente, para que a gente entre numa relação que a gente queira que seja uma relação estável, ou uma relação duradoura, porque essa é a finalidade do casamento, né, segundo a doutrina espírita, relação duradoura, uma relação estável de evolução, né, que um dê suporte ao outro para a evolução, a gente tenha esse discernimento, essa evolução, para que a gente possa não incorrer no erro, né, não repetir o erro. Como o pessoal tem aquele ditado popular, né, errar é humano, mas insistir no erro é burrice, né, demonstra falta de evolução realmente, Cido. Tá certo. É importante a gente lembrar nessas questões aí, né, Alexandre, né, João, que a gente precisa, antes de tudo, olhar para aquele companheiro com muito carinho, porque se ele está na nossa vida, mesmo que seja temporariamente, ou se nós estamos na vida dele, mesmo que seja temporariamente, é para que os dois aprendam juntos, né, nessa caminhada. E como vocês colocaram muito bem, o fato deles romperem esse relacionamento e seguirem buscar, todos temos a oportunidade de buscar dias melhores, né? E a gente acaba até encontrando outras pessoas que também estarão fazendo parte desse nosso círculo, né, de amizade, de companheirismo. Então, a gente precisa realmente ponderar sobre isso, né? Sobre a questão do errado ou certo, como foi colocado. Muitas pessoas acabam, como já falamos antes, né, arrastando um casamento por anos e anos e anos, e sem ter aquela união, né? Então, é importante que a gente realmente repense sobre isso. Isso é muito fundamental para as nossas vidas hoje em dia. Vamos mandar aqui um abraço para a nossa companheira Francisca Anatoli Ferreira, nossa querida amiga Francisca. Um abraço, Francisca. E aí eu gostaria de trazer uma questão, colocar uma questão aqui para o João Luiz. João, eu vou colocar uma pergunta aqui para você, tá? João, em relação aos casais homoafetivos, esses casamentos, casais homoafetivos, né? Esse relacionamento. O que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? É a favor, é contra? Como que pode a doutrina estar realmente nesse envolvimento particular dessas almas afins? Como que ela poderia estar se posicionando e até orientando esses casais? Cido, essa é uma perguntinha meio complicada, né? Eu vejo que é o seguinte, não existe preconceito na doutrina espírita, né? Então, se existe essa ligação, nós temos que respeitá-la. Temos que entender que provavelmente houve algum acerto na parte espiritual para que aqui na Terra houvesse esses relacionamentos, né? É claro que para pessoas em geral, muitas vezes, isso não é uma coisa muito, muito legal. Mas dentro da nossa doutrina, nós não temos que ter preconceito com nada. Se houver o respeito, se vier o amor, se vier realmente o carinho, se não há nada que possa prejudicar, não vejo nada de mal que isso aconteça, tá? É só uma questão de se respeitar o ambiente em que você está e respeitar o todo do nosso meio. Isso que eu acho que é o mais importante, que muitas vezes a gente percebe que não existe esse respeito, né? Mesmo em casais normais, não existe esse respeito, e em outro tipo de casal,
a coisa então fica um pouco mais evidente, principalmente para nós que temos uma visão diferente do que é o relacionamento de homem e mulher, né? Estou falando isso como homem agora, tá? E como espírito, eu respeito, tá? Eu respeito perfeitamente bem tudo, concordo, não sou contra, mas o respeito tem que ser mútuo, deles para com os outros, deles para com eles mesmos. Não sei se eu respondi adequadamente. Se o Alexandre quiser falar alguma coisa a mais, Alexandre, completar, eu agradeço. Respondeu corretamente, João. Parabéns, isso mesmo, né? Esse respeito aí, às vezes, falta nos casamentos tradicionais, né? Então, como você muito bem colocou, esse respeito mútuo, né, é fundamental. Ô, Alexandre, fique à vontade para complementar aí, para trazer também a sua visão sobre essa pergunta. Não, obrigado, Cido. Não, o João ele foi bem objetivo, né? Ele expôs aquilo que a gente que tem, né, que está começando, está estudando a doutrina espírita, a gente encontra. O espiritismo ele respeita a todos na condição que se apresentam como espíritos, né? Cada espírito é uma individualidade, como já havia dito, e o espiritismo ele respeita, né? Como Jesus também respeita. Continua respeitando. Eu falo de Jesus, a gente fala muitas vezes no passado, né? Respeitava porque a gente traz à mente o evangelho, né? Então Jesus, ele demonstrou através das suas atitudes quando esteve conosco encarnado, que o respeito, o amor, eles são condições essenciais, a caridade, para que a gente possa ter uma relação, uma vida de relações que eu digo no sentido de diversos papéis que a gente tem dentro da nossa encarnação, uma relação saudável de progresso, de adiantamento, né? O respeito ao outro, a gente não é obrigado a concordar com nada que os outros falem, que os outros façam, né? Mas a gente tem, acho que por princípio básico, o respeito, né? Aquilo que os demais fazem é uma questão que a gente sabe, por questão de lei de causa e efeito, por questão de lei do progresso, lei do amor, de justiça e caridade, que cada um irá colher no futuro aquilo que plantar agora. E como o João disse, né, havendo respeito, havendo amor, havendo lealdade, sinceridade, não existe nada que vá recriminar aquela condição, ou aquele relacionamento, aquela relação, aquela atitude. O importante é que a gente siga aquele ensinamento que Jesus deixou, né, básico, e que todo mundo já ouviu falar, né? Fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizessem a gente, tratar o nosso próximo como gostaríamos que fossem tratados. Muito bom. O Alexandre, eu vou aproveitar e encaminhar uma pergunta para você também, vou fazer uma pergunta e colocar para você. Em relação aos votos de celibatário, né? A gente sabe que muitas pessoas optam por casar, ou, né, outras acabam optando por não vou casar e pronto, né? Então, essa questão do celibato aí, que a doutrina espírita, que você pode colocar a cada um de nós aqui a respeito disso, o que a doutrina espírita poderia dizer a respeito desse assunto? Porque nós temos pessoas que fazem votos de celibato, né? E a gente vê aqui na doutrina espírita, como é colocado por Allan Kardec, que o casamento é importante para a marcha do progresso, né? Mas e como que a gente pode estar entendendo essa situação? Perfeito, Cido. Celibato ou abstinência, né, de vida sexual por opção própria o espiritismo respeita, né, como respeita, como acabou de falar, a gente respeita, né, a decisão dos outros, mas a gente lembra que o casamento ele tem por finalidade, além dessa união, desse desenvolvimento em comum de dois espíritos que resolveram se unir, ele também atende à lei de reprodução, ou seja, para que haja continuidade da espécie humana, para que se perpetue a espécie humana e, consequentemente, aquela escola de aprendizado que é a reencarnação, que seja possível que os espíritos na erraticidade, né, que se encontram desencarnados, possam reencarnar para dar continuidade ao seu processo evolutivo, se faz necessário que haja o nascimento de crianças, nascimento de corpos, né, para que haja a encarnação. E, nesse sentido, né, quando a gente pensa no celibato, essa condição, de não manter
um relacionamento sexual visando reprodução, é uma opção que é respeitada, mas a doutrina espírita enxerga o seguinte, o celibato, quando ele é feito por um motivo egoístico, né? Porque o casamento, desculpa só de fazer esse flashback aí, mas o casamento, quando ele começou a existir a partir de algum momento na história da humanidade. E o Espiritismo vê o casamento como sendo um adiantamento na história da humanidade. É aquilo que vai nos separar, que vai colocar mais um ponto de diferença entre os espíritos humanos, entre o hominídeo e aqueles espíritos de ordem puramente animal. Ou seja, o relacionamento sexual, ele é normal, né? Ele faz parte do processo reprodutivo de toda e qualquer espécie. Agora, como ser humano, para que ele pudesse se adiantar, evoluir, desenvolver-se moralmente, diferente dos animais que não têm esse aspecto, o casamento veio para ajudar, porque a vida de promiscuidade, de poligamia, ela está mais tendente à parte material do que à parte espiritual. Ela está mais ligada à sensualidade, à necessidade de satisfação de sensações físicas, do que aquela união de almas, como a gente falou, com objetivos evolutivos, né, espirituais, morais. Então, o que acontece? Aquele que é celibatário para poder continuar, eu não me caso que é para poder continuar saindo com inúmeras mulheres, as mulheres saindo com inúmeros homens, ela não é aquela... não é uma questão que seja bem vista, sob o aspecto da finalidade do matrimônio e da evolução do ser humano. Agora, aqueles celibatários que decidem não se casar, porque eles vieram para cá com um objetivo de ajudar a humanidade, de se dedicar a uma missão específica, e que aquela missão, ela requer toda a sua atenção, todo o seu tempo para que ela possa ser cumprida do melhor jeito possível, e a família, o casamento, iria tomar dele um tempo precioso para essa missão específica, o Espiritismo enxerga como sendo uma posição, um posicionamento que é extremamente respeitável, extremamente louvável. A pessoa, naquela encarnação específica, decidiu não ter uma vida familiar no sentido de conjugal, no sentido de ter um relacionamento matrimonial, para que ele pudesse fazer com que determinado aspecto da humanidade fosse adiantado pela sua dedicação exclusiva, Sidor. Correto. Esse questionamento é justamente porque nós temos aí, por exemplo, na doutrina católica, aí nós temos aí a questão de padres, freiras e outros, né, que fazem votos de celibato porque eles estão voltados para uma missão, né, que eles entendem como sendo realmente virtuosa para a sua vida, né? Então, eles acabam fazendo esse voto de celibato, né? Então, a gente, como vocês colocaram, a gente respeita a opção de cada pessoa, cada um realmente é livre para fazer aquilo que possa realmente estar ajudando na sua evolução, né? Nós sabemos que, através de leis de causa e efeito, ação e reação, né? Cada um de nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos ou pensamos, né? Então, o questionamento foi justamente nesse direcionamento, porque as pessoas ficam questionando, perguntando sobre isso. João, nós temos aqui 53 minutos, nós temos uma última pergunta aqui da Regina, eu vou passar para você. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da questão do casamento na doutrina espírita, como que é feito esse casamento, né? Eu já tive aqui, vou colocar para vocês a minha experiência pessoal, pedir a permissão para você, para o Alexandre, para os nossos ouvintes, hein? Eu já tive a oportunidade de realizar um casamento espírita, eu fui convidado, aliás, para dois, né? Fui convidado por alguns amigos para realizar um casamento espírita, né? Então, a primeira coisa que veio na mente foi assim, como que nós vamos fazer isso? Então, primeiro, vamos pensar, doutrina espírita, né, ela não combina com rituais, com esses dogmas, né? Então, como que nós podemos fazer isso? Então, na realidade, esses casamentos espíritas, quando as pessoas convidam para que sejam realizados, na realidade é uma união de casal. O casal vai fazer uma cerimônia simples, vai convidar os parentes mais próximos, tanto da noiva, do noivo, né? E quem vai estar ali realmente junto, conduzindo esse encontro fraterno, na realidade, vai estar fazendo ali, de repente, uma passagem do Evangelho, conversando sobre essas questões que nós falamos, sobre o casamento, sobre a importância do casamento, né? Não vai ficar decretando que, por exemplo, eu vos declaro marido e mulher, isso
não combina com o que nós estamos aqui, a gente não vai fazer isso, que faz parte de rituais, né? Então, quem vai fazer um casamento espírita, ele vai estar realmente fazendo uma união ali, você vai estar conversando, unindo a família, falando sobre... Aí os noivos vão colocar as questões deles pessoais, né? Então, a gente convida também aqueles que estão juntos para falar coisas boas a respeito daquele relacionamento, desejos de felicidade para os casais. Então, é uma coisa muito simples, é um encontro muito simples, né? Sem toda essa redoma de coisas que a gente vê com rituais e tantas coisas. Então, é muito tranquilo, é muito simples essa união. Na verdade, é uma formalização, como existe em várias outras também, né? Uma formalização, então é uma coisa muito tranquila. Sem dizer que a gente deve realmente estar atento ao carinho, ao respeito e, né, desejando que todos sejam felizes e continuem a viver juntos de uma forma harmoniosa, né? Um respeitando o outro, e assim as coisas vão continuar, a nossa vida segue, né? Sem ter aquela necessidade de estar formalizando, porque eu, né? Por exemplo, eu tenho parentes que casaram em 3 igrejas e já está separado hoje. Não adiantou muito. Casou numa igreja, casou na outra igreja, casou na outra. Então, a noiva ela era de uma outra religião, então casou aqui, casou ali, mas não resolveu nada. Isso resolveu, enquanto eles estavam juntos foi bom, mas é aquela história, não que seja, que olha, vai ficar para a vida juntos sempre, né? Não é assim, né? Então, João, 56 minutos direcionando para você a última questão nossa da Regina, nossa pergunta, né? A Regina, nossa querida amiga, eu coloquei a primeira pergunta lá para o Alexandre, essa aqui eu vou trazer para você. A Regina coloca assim: antigamente, alguns casamentos eram escolhidos pelas famílias dos noivos e estes eram obrigados a se casar. Atualmente, os namorados vivem juntos para ver se dá certo, para depois, talvez, se casarem. Gostaria de saber os comentários a respeito desses 2 tipos de casamento segundo a doutrina espírita. No primeiro caso, os noivos passam por algum tipo de expiação para terem que conviver junto, sem ter nenhum vínculo afetivo inicialmente? Como que isso acontece, João? Uma pergunta extensa. Bem extensa. Realmente, antigamente, existia, como existe ainda em alguns países, algumas regiões do mundo, esse tipo de casamento, né? Arranjado. E antigamente aqui a gente sabe que também existia isso daí. Talvez pela falta de evolução espiritual das pessoas, né? Ou querendo pura e simplesmente fazer um casamento bom para a filha, né? Normalmente era sempre a filha que não podia dar o palpite, né? Ela não tinha condição alguma de dar opinião a respeito, ela tinha que obedecer seus pais, era uma educação muito rígida, né, o Sidoca? E isso, então, realmente acontecia. Talvez, aí aquilo que, eu não me lembro se foi você, se foi o Alexandre que falou, aquele casamento de conveniência, né, que existe, né, nós temos vários tipos de casamento que são estabelecidos, que nós da doutrina espírita conhecemos. Mas, realmente, não é um casamento que iria trazer um crescimento espiritual para ambos os cônjuges. Muito provavelmente, um deles ia sofrer, que é aquele que era o que tinha que obedecer à ordem dos seus pais, né? Ele teria que obedecer, então ele ia sofrer e não ia satisfazer as suas necessidades espirituais de crescimento na sociedade, no casamento, na família. O outro, talvez por interesses monetários ou outros interesses, aceita o casamento, mas também não se dedica a esse relacionamento de forma como tem que ser, ou seja, ajudar o crescimento espiritual de seu cônjuge. Os dois juntos estarem crescendo espiritualmente, formando de fato uma família que vai nos ajudar nesse planeta a evoluir. Então, realmente, isso acontecia, mas eu acho que mais por ignorância espiritual de qualquer outra razão, tá? Isso é o que eu penso. Agora, os dois hoje em dia, os namorados hoje em dia, eles têm também essa mania de dizer que vamos testar para ver se dá certo.
Tudo bem, eu até acho que pode ser uma forma de você conseguir encontrar o seu parceiro. Porém, eu acho que existe um período, que é o namoro, na qual você vai conhecer a pessoa. Você não precisa já estar junto para conhecer a pessoa. Porque hoje a liberdade é muito maior. Então, hoje você não precisa oficializar nada para poder estar junto. Então, o próprio namoro, a própria convivência, permite que você conheça e procure entender se de fato aquela pessoa é aquela que, né, não a alma gêmea, que não existe, né, não existe, como o Alexandre falou, não existe alma gêmea, existem almas que se conheçam e que estão próximas para a sua evolução, para poder dar sequência ao casamento ou ao relacionamento, né? De repente, até pode ser que essas duas almas fizeram o seu acordo espiritual para estarem juntos. Mas o importante é que eles realmente procurem se entender, se respeitar, se amar e procurar fazer com que o seu cônjuge possa crescer, não só espiritualmente, como dentro da própria matéria, né? E ele também, o outro cônjuge também crescer na sua espiritualidade, crescer junto, formando uma família que vai trazer proveito para a nossa humanidade, né? Para nosso planeta Terra, que nós vamos fazer esse planeta virar um planeta de regeneração. Ele está evoluindo para isso. Mas se nós não tivermos todos nós imbuídos nessa missão, principalmente os casais, que isso é importante, um casamento, não só o casamento oficial, o casamento em papel, o casamento humano, mas o casamento espiritual, para que nós consigamos fazer com que esse planeta ele se regenere. E para isso nós precisamos de almas que realmente venham para esse planeta seguir esse princípio, Sidon. Não sei se eu consegui colocar toda a pergunta na resposta. Colocou sim, com certeza, João. Porque quando a gente fala em casamento, nós estamos falando de famílias, né? União familiar. E realmente, como vocês colocaram muito bem aí, o progresso da humanidade passa por isso, né? Nós estamos aí com um olhar para esse progresso das almas, né? Isso é espiritualmente falando. Porque a gente tem aí na instituição família, nós temos a família matriarcal, né? A gente tem aquela família nos moldes mais antigos, até hoje perdura com certeza, mas nós temos outros tipos de família que são montadas durante o curso da história, né? Que formam um mosaico. Então, por exemplo, um casal que se separa, forma outra família, que forma outra família, e aí os filhos convivem juntos, então essa harmonia, esse respeito, como vocês muito bem colocaram, deve ser muito bem colocada para essas crianças também, né? Porque eles vão estar tendo aí uma continuidade dessa família que vai cada vez mais crescendo, mas é importante ter em mente o respeito, o carinho, o amor, né? A paciência, a ternura, e estar sempre buscando o melhor nessa caminhada evolutiva, já que todos nós estamos aqui com a nossa missão interior de progredir moral e espiritualmente, nós devemos lembrar que é necessário que exista uma moral, uma ética dentro desses relacionamentos, como foi muito bem colocado por você, João, e pelo Alexandre, para que possam as coisas seguirem no seu rumo, no seu curso normal, né? Porque Deus só quer o bem de todos nós. Então, quando nós nos unimos com outra pessoa, nós estamos buscando transformar a nossa vida para melhor. E quantos casais podem dizer isso com certeza, que o parceiro, o cônjuge, veio acrescentar uma evolução maior, moral e espiritual, não só financeira ou material, mas que veio lhe trazer também outras visões do mundo, né? Então, por isso que nós estamos aqui, neste momento, aproveitando dessa oportunidade de ter essa união, né? Então, pensando nessa união, nessa forma de agir aí que nós estamos conversando, nós estamos aqui, finalizando o nosso programa, deixando um abraço muito carinhoso para todos aqueles que conosco compartilharam aí as suas perguntas. Podem também outros que quiserem fazer pergunta, entrar aí no nosso WhatsApp e mandar perguntas que nós estaremos respondendo no nosso Facebook. Entra no Facebook, no WhatsApp, manda, né, para a gente as perguntas aí que nós estaremos com certeza trabalhando aí esse entendimento com muito carinho, com muito amor. Então, João, meu querido amigo, as suas considerações finais neste momento. Cido, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o casamento é algo muito, muito, muito importante na nossa vida espiritual,
e nesse mundo. Nós não temos noção exata, realmente, do que é a responsabilidade do casamento. Mas nós estamos aqui buscando esses conhecimentos, tá? Agora, eu sei que talvez as pessoas precisam buscar mais informação sobre os conflitos conjugais. Então, eu vou indicar um livro da Dalva Silva, que eu peguei na internet, que é justamente sobre os conflitos conjugais. Então, lá, eu tive a oportunidade de ler várias, acho que foram umas 30 ou 40 perguntas que alguém fez para ela, respondendo sobre os conjuntos, sobre os problemas conjugais. Então, eu digo para essas pessoas, compre esse livro, Conflitos Conjugais, de Dalva Silva, é de 2002. E são 3 as atitudes mais simples que nós temos que fazer no casamento. Ama, perdoa e confia. O resto, deixamos na mão de Deus, Sidão. Muito obrigado. Muito obrigado, João, pela sua participação maravilhosa. Alexandre, suas considerações finais, meu querido companheiro. Ô Cido, eu agradeço aí pela oportunidade, primeiramente, né? E quanto ao casamento, como qualquer relação de vida que nós temos com outras pessoas, ele pode ser agradável, tem momentos agradáveis, tem momentos desagradáveis, mas é uma escola de aprendizado ainda maior, porque a gente pensa, né, sozinho, com as nossas questões, a gente já tem alguma dificuldade para conseguir solucioná-las, para conseguir nos adiantar. Com outra pessoa junto, que é uma pessoa diferente da gente, que não é a mesma, não é igual, né? A gente vai juntar os pontos em comum, mas nós vamos ter ainda mais pontos de divergência. Nós temos os nossos próprios com relação a gente mesmo, e nós teremos os pontos do nosso cônjuge aí, que são pontos de divergência que a gente vai ter que administrar, colaborar para administrar também, porque quem administra, né, as suas questões é só você mesmo, né? Ninguém pode administrar suas questões para você. Então, essa relação de matrimonial, conjugal, ela é uma escola maravilhosa para que a gente possa nos adiantarmos e colaborar para o adiantamento da outra pessoa. Não é, né, uma vida de maravilhas, aquela coisa de romance em que tudo acaba sempre bem, a gente sabe disso. Só que existe a necessidade, como vocês disseram, de respeito, de amor, de confiança e seguir, né, aquela questão que eu já tinha citado, mas acho que nunca é demais, né? Fazer ao teu próximo aquilo que você deseja para você, né? Trate-o como você gostaria de ser tratado, com respeito, com confiança, com paciência, com tolerância, com responsabilidade, né? Não só ele, mas todas aquelas pessoas que vão passar a fazer parte da família que você vai formar, da família dela, da tua família e dos descendentes que virão por ali. Pelos amigos novos que surgirão, a gente precisa, né, valorizar essa escola de aprendizado que é o casamento. Obrigado, Cido. Ok. E para nós fecharmos esse encontro maravilhoso, nós temos aqui no livro Vida e Sexo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito comunicante Emmanuel, né, mentor espiritual do nosso querido Chico, ele coloca o seguinte a respeito do casamento, ele coloca assim: casamento é a união de 2 seres em caráter permanente. É como um barco que sai do porto dos sonhos em busca do mar da experiência. A manutenção dessa rota é a dedicação de cada um. Os filhos, os problemas que ocorrem na vida, são os balanços do barquinho. E é necessário muito equilíbrio para que não afunde, para que possa continuar na rota segura. Então, estas são as palavras de Emmanuel para nós neste momento. Então, mais uma vez, agradecendo a todos, lembrando que no próximo encontro, no próximo sábado, nós teremos aqui um tema muito importante também. O tema é ingratidão. Então, quem já não sofreu ou não passou por alguma coisa em relação à ingratidão? Então, fiquem à vontade para o próximo programa para comentarem sobre ingratidão. Um grande beijo a todos, um bom domingo, um bom sábado, também feliz, e que estejam sobre as luzes divinas do divino amor do Pai Eterno. Que assim seja. Até mais, amigos. Graças a Deus.